Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós voltaremos a nossa atenção para os versos 1 a 4. Atos, capítulo 4, versos 1 a 4. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto bíblico que estudaremos a partir de agora. Há um consenso de que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, ou que fez o registro do Evangelho. No capítulo 1, no verso de número 1 de Atos, nós vamos encontrar a seguinte informação. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele escreve então o primeiro livro relatando tudo o que Jesus fez e ensinou, e escreve agora o segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, relatando aquilo que Jesus continua a fazer e a ensinar, mas agora pela instrumentalidade da igreja. Então, são os atos de Cristo Jesus através da sua igreja registrada neste livro. É o que nós encontramos aqui, é o que Lucas está fazendo como um historiador. Lucas, ao fazer o registro de Atos dos Apóstolos, ele tem um esboço geral em mente, e esse esboço é admitido também por alguns estudiosos, que pode ser encontrado no capítulo de número 1, no verso 8, que é um verso que nós, em algum momento, já memorizamos aqui na nossa igreja, mas já faz um tempo, então eu não vou exigir isso de você. Mas o texto sagrado fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8 fala então do derramamento do Espírito e do testemunho da igreja, avançando de Jerusalém e alcançando todo o mundo, chegando aos confins da terra. E aí você segue lendo o livro de Atos, e quando você chega no capítulo 2, o que é que você vai encontrar? Exatamente o registro do derramamento do Espírito Santo. E já ali no capítulo 2, especialmente no finalzinho, você vai ver que a igreja, ela começa a experimentar de crescimento. Dê uma olhada, por favor, para o verso 47 de Atos capítulo 2. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que é que acontecia? Você consegue ler comigo, a sua voz? Leiamos. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É exatamente isso que está acontecendo. E aqui em Atos capítulo 2, há um acréscimo de quase 3.000 novos membros na igreja primitiva. E essa igreja passa a experimentar de crescimento, e no livro de Atos, em diferentes momentos, nós vamos ser informados a respeito do crescimento da igreja. No texto que nós vamos estudar, por exemplo, no verso 4, capítulo 4 de Atos, verso 4, fala sobre esse crescimento. Dê uma olhada para o final do verso, diz assim: subindo o número de homens a quase 5.000. Então a igreja está crescendo, o Espírito está capacitando a igreja para testemunhar de Cristo. O reino está avançando, o Evangelho está progredindo, o Evangelho está avançando. Mas o que vai acontecer? À medida em que o Evangelho avança, o império das trevas se levanta e começa então a atacar o avanço do Evangelho e o avanço da igreja. Isso significa que os nossos irmãos começam então a enfrentar perseguição. E o livro de Atos dos Apóstolos vai relatar em diferentes momentos, diferentes episódios de perseguição, onde os nossos irmãos foram perseguidos. Nós não vamos ler aqui as passagens que tratam desta perseguição, mas pode ser encontrado no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos.
Todos esses textos relatando episódios de perseguição. Perseguição. A igreja, então, começa a ser perseguida. E Atos, capítulo 4, verso 1 a 4, é um destes episódios de perseguição, onde os nossos irmãos estão enfrentando essa oposição do império das trevas através dos seus representantes, que nós identificaremos aqui no texto sagrado. É preciso você saber, antes de lermos o texto bíblico também, o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão pregando. A igreja está crescendo, o Espírito está capacitando esses servos, a oposição está se levantando, mas o Evangelho continua avançando. E é exatamente isso que nós vamos ver, então, a partir de agora. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu farei a leitura do texto sagrado. A palavra do nosso Deus assim nos diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olhando para o texto, eu quero fazer aqui apenas 3 observações com vocês a respeito desses opositores ou dessa oposição do império das trevas contra o avanço do Evangelho. A primeira observação, eu quero extraí-la do verso de número 1, olhando com vocês. Então, vejamos aqui a identificação dos opositores. E eu quero que você observe isso comigo. É óbvio, sim, é muito claro, mas me permita explicar essa obviedade para vocês. O verso 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O que é possível extrair desse verso 1 dentro do quesito da identificação dos opositores? Primeiro, é possível verificar que há um aspecto aqui de concomitância. Há um aspecto de concomitância. O verso diz: falavam eles ainda quando sobrevieram. Eu gosto da tradução da NVT para remeter a essa ideia de concomitância, porque a NVT fala assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados. Então, à medida em que eles estavam falando, havia uma ação combinada. E durante o tempo em que eles estavam falando, essa ação combinada estava sendo executada de tal modo que, enquanto eles falavam, os opositores se apresentaram para resistir. É interessante que esses opositores sabiam quem era Pedro e João, né? Já sabiam da história do sermão de Pedro em Atos, no capítulo 2, dos versos 14 a 36. Sabiam daqueles quase 3.000 novos convertidos, Atos capítulo 2, verso 41. E agora, após a cura do coxo na porta do templo, e depois que Pedro faz um novo discurso, Atos capítulo 3, versos 11 a 26, eles então se apresentam para resistir a Pedro e também a João. Para que você entenda um pouco do que eu quero trazer para nós nesta ideia de concomitância, é o seguinte: guarda no seu coração a lição que brota daqui. O império das trevas, queridos, está atento ao trabalho da igreja. E o império das trevas atua paralelamente para resistir ao avanço do Evangelho. Isso significa que enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus e pregando o Evangelho, Satanás e os seus servos não descansam, e eles estão trabalhando para se opor à pregação do Evangelho e ao avanço do Evangelho. Esse é o sentido de concomitância. Mas ainda, olhando para o verso de número 1, há um outro detalhe que brota daqui. Existe uma realidade de ação conjunta, e eu quero que você veja isso no verso 1. 3 grupos estão sendo mencionados, mas os 3 grupos estão unidos em um só propósito. E qual é o propósito? Resistir ao avanço do Evangelho. Você olha para o texto fala que sobrevieram sacerdotes, capitão do templo e também os saduceus.
Vejamos então aqui estes 3 grupos que estão sendo mencionados. Primeiro, os sacerdotes. Os sacerdotes, ou a sua maioria, eles estavam vinculados ao partido dos saduceus. Os saduceus estão sendo mencionados também aqui no verso, falaremos deles daqui a pouco. Eles tomavam conta do templo e estavam então trabalhando em todas as coisas relacionadas ao culto, ou pelo menos deveriam fazer isso. Entretanto, os sacerdotes haviam transformado o templo em um covil de salteadores. Os sacerdotes haviam transformado o templo em um lugar de comércio. E você deve se recordar, é claro, daquele episódio onde o Senhor Jesus vai até o templo, vira as mesas dos cambistas e coloca todo mundo para fora. Os sacerdotes, eles estavam corrompidos em seu trabalho. E o ensino a respeito de Jesus Cristo e daquilo que Jesus Cristo fez tornava-se uma ameaça para os sacerdotes. E aí agora você avança e você encontra o capitão do templo, que era o chefe da guarda do templo, ou alguém que era responsável por manter a manutenção da lei e da ordem dentro do templo. Esse capitão da guarda, ele tinha um papel tão importante que ele estava abaixo, conforme alguns estudiosos, apenas do sumo sacerdote. E ele era o responsável, então, por manter a ordem naquele lugar. E você chega em quem agora? Nos saduceus. E quem são esses saduceus? Saduceus é um partido dentre os partidos que existiam nos dias do Senhor Jesus. Os saduceus, segundo alguns historiadores, surgiram no tempo dos Macabeus, por volta do ano 150 antes de Cristo. Os saduceus, eles tinham algumas doutrinas das quais não abriam mão. E nessas doutrinas eles manifestavam o seu liberalismo teológico. E algumas coisas eles não criam. Por exemplo, eles aceitavam tão somente o Pentateuco ou os escritos de Moisés. Além disso, os saduceus, eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em espíritos. E eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. E aí agora não fica difícil entender, então, por que os saduceus estão aqui nesse grupo que vai resistir à pregação de Pedro e João. Porque Pedro e João estão pregando exatamente sobre o quê? Ressurreição. Mas os 3 estão unidos para buscar um mesmo propósito: se opor à pregação do Evangelho. E daqui também, queridos, nós devemos extrair aplicações ou lições. Por exemplo, nós devemos admitir que o império das trevas, ou que o reino das trevas, ele age conjuntamente, ele trabalha de maneira conjunta, ele une forças para resistir à pregação do Evangelho. E se você acha demais o que eu estou falando, permita trazer para a sua mente agora as palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo declarou no Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 12, versos 25 e 26, o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então o Senhor Jesus está ensinando aqui que nem mesmo Satanás divide o seu reino, mas ele trabalha de tal maneira que faz com que haja uma ação conjunta, uma união de forças para alcançar os seus propósitos. É triste admitirmos que, se por um lado o império das trevas sabe unir forças para alcançar propósito, existe muitas vezes dentro de igrejas partidarismos, puxando corda para cá, corda para lá, como se fosse cabo de guerra, quando na verdade o povo de Deus deveria estar unido para pregar o Evangelho. Ainda olhando para o verso de número 1, eu queria que você entendesse aqui que há uma verificação de cumprimento nesse verso. Sim, há. É possível você lembrar que Pedro e João, como apóstolos, ouviram o Sermão da Montanha. E também em outros momentos que estiveram ao lado do Senhor Jesus. Então, Pedro e João, eles haviam ouvido o Senhor Jesus Cristo declarar, por exemplo:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, alegrai-vos. Curiosamente, no capítulo 5, esses mesmos apóstolos vão se alegrar, porque eles estão sendo considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Mas eles ouviram também as palavras do Senhor Jesus Cristo, no evangelho narrado por João, no capítulo 15, verso 18 a 20. O Senhor Jesus declarou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, Pedro e João sabiam, então há um aspecto de cumprimento quando estes grupos se ajuntam para resistir à pregação do evangelho. O que está acontecendo de fato é aquilo que Jesus falou que aconteceria. E nós então não devemos estranhar. Não devemos. Na verdade, o que nós precisamos é admitir que nesses opositores humanos é possível identificar o opositor espiritual que age por trás deles. O livro de Apocalipse nos faz perceber isso de modo muito claro. Quem está escrevendo? João, o apóstolo. O mesmo João que juntamente com Pedro está sendo agora perseguido em Atos capítulo 4. E o que é que João escreve e fala à igreja perseguida e sofredora em Apocalipse? João vai escrever, por exemplo, no capítulo 2, verso 10: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas o que é que a igreja deve fazer? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais adiante, no capítulo 12, nós somos informados que uma vez atirado para a terra com os demônios, o diabo, ele está enfurecido, perseguindo a igreja. Isso é real, para você e para mim. Talvez você esteja assim: pastor, essa sua pregação não está fora do contexto? Nós estamos no Brasil, temos tanta liberdade para falar de Jesus, do evangelho. Essa é uma postura muito egoísta de muitos cristãos. Como se nós não fôssemos irmãos daqueles que estão em países onde a perseguição está acirrada e não devêssemos orar por eles e nos envolver com missões. E o pior, essa frase pode simbolizar aquilo que nós temos repetido aqui nos estudos de Apocalipse todo domingo pela manhã. Quando nós admitimos que muitas vezes o que nos falta não é uma perseguição ou oposição, mas é exatamente o quê? Fidelidade. Fidelidade. Mas avancemos. Olhe agora para o verso 2. A segunda observação que eu quero fazer com vocês: a causa da oposição. Já identificamos os opositores. Agora vejamos a causa da oposição no verso 2. Diz o texto: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vamos verificar então aqui a ideia da causa da oposição. Primeiro, veja aqui que Lucas fala que os opositores estavam ressentidos. Ressentidos aqui traz a ideia, no original, de muito perturbados, tá? Então eles estavam muito inquietos. A ideia do termo original é que eles estavam ocupados em seu próprio descontentamento e preocupação, trabalhando com empenho em si mesmos e também dentre eles para resolver aquilo que poderia ser um problema para eles. Então, ressentidos aqui tem a ver com tudo isso. Estavam muito perturbados. E aí, a gente olha para essa informação e antes de identificarmos a causa, é possível visitar a reação dos opositores. E isso é interessante.
Por que é interessante? Porque aponta para uma reação comum, encontrada em todos aqueles que não cogitam das coisas de Deus. E é exatamente isso. Você segue. Lucas, ele vai apontar essa causa da perturbação experimentada pelos opositores. Ele vai dizer a pregação e o ensino de Pedro e João. É exatamente o que nós encontramos aqui. De maneira muito simples, a gente pode declarar o seguinte, que os sacerdotes, o guarda do templo, os saduceus, eles estavam fazendo objeções ou se opondo a duas grandes questões. Ao fato de que Pedro e João estavam ensinando, e eles não reconheciam essa autoridade de Pedro e João, e ao fato do ensino de Pedro e João está apontando para Cristo e a ressurreição dos mortos. E aí então eles se levantam. Mas há 3 detalhes aqui que devem ser mencionados, para que não passe despercebido por você e nem por mim. Vejam, a salvação em Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou, decretaria a necessidade ou decretaria o fim da necessidade de novos sacrifícios. E se os sacrifícios fossem descontinuados, o que é que ia acontecer? A receita dos sacerdotes ou o comércio do templo ia chegar ao fim. Então é necessário calar esses dois, porque se eles dois continuarem falando, nós vamos ter um prejuízo grande. Precisamos fazer alguma coisa. Bom, Pedro e João falavam da ressurreição. Com a ressurreição dentre os mortos, que foi garantida por Jesus, os saduceus eram desafiados a pensar na eternidade, admitindo a debilidade dos seus ensinamentos. Ou seja, eles tinham que concluir, existe ressurreição, e nós ensinamos esse tempo todo que não tem ressurreição. Então é um problema também para a nossa doutrina, não somente para os nossos negócios, para o nosso lucro, mas é um problema para o nosso ensino. E é claro, se as pessoas estavam respondendo positivamente a este ensino, porque a graça de Deus estava atuando na vida das pessoas, Pedro e João estavam então alcançando a autoridade, e eles não queriam que Pedro e João tivessem essa autoridade, e por isso vão reagir com ciúme, com inveja, e vão fazer de tudo para enfraquecer a influência de Pedro e João, para que eles não permaneçam pregando. A síntese aqui seria a seguinte: a mensagem de Pedro e João confrontava os homens em sua estrutura de pensamento e nos padrões de suas ações. Eu repito, a mensagem de Pedro e João confrontava os homens na estrutura do pensamento e também no padrão das suas ações. E aí sabe o que acontece? Com estes homens aqui e com muitos homens em nosso tempo hoje, quando são confrontados naquilo que eles amam e naquilo que eles sustentam, muitos preferem fazer o quê? Descredibilizar ou destruir os mensageiros e a mensagem que está sendo entregue, mas não querem mudar de vida. E por isso eles atacam o evangelho e atacam os mensageiros. É assim que acontece. Não é por acaso, meu querido irmão, que quando você levanta sua voz para pregar lá na escola, como sal e luz do mundo naquele lugar, os opositores se levantam para tentar descredibilizar a sua vida e tirar a mensagem dos seus lábios. Não é por acaso. É exatamente isso que acontece. Mas ainda no verso 2, Lucas, ele menciona o ensino de Pedro e João, a fim de não permitir qualquer questionamento. E o ensino de Pedro e João está aqui. Sim, está aqui, no contexto, é claro. Então a gente olha para o verso 2 e retrocede um pouco. Vire aí uma página, se for o caso da sua Bíblia, no capítulo 3. Eu não vou ler os versos, queridos, tá? Mas eu quero citar aqui. Veja, por favor, alguns aspectos do ensino de Pedro e também de João. O que é que nós vamos encontrar? No verso 13 do capítulo 3, Pedro e João, eles estão exaltando a pessoa de Cristo. Então a mensagem não era para a exaltação do mensageiro, mas a mensagem era para a exaltação de Cristo. E eles estão falando de Jesus. Verso 13. Do verso 13 ao 14, eles apontavam a realidade do pecado dos seus ouvintes. E aí pronto, você já viu, vai falar do pecado dos ouvintes? Pronto, alguns ouvintes não querem mesmo isso não, porque eles não querem ser confrontados em seus pecados.
No verso 15, Pedro fala da morte e da ressurreição de Cristo. No verso 16, existe um destaque para a importância da fé. Do verso 17 a 19, Pedro convoca para o arrependimento. Dê uma olhada no capítulo 3, verso 19. Por favor, verso 19 do capítulo 3. Eu convido você para fazermos a leitura a uma só voz, bem forte. Leiamos juntos, assim diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É um convite ao arrependimento, mas os homens não querem. Eles não querem se arrepender. Pedro usa a escritura para pregar, versos 21 a 25. Pedro aplica a aliança. No verso 26, Cristo é o cumprimento da aliança. É isso. Agora perceba, eles estão resistindo por causa dessa mensagem que está sendo pregada. E a mensagem que está sendo pregada vem para você e para mim para dizer o seguinte: essa mensagem precisa ser entregue de maneira pura e simples. É isso que a gente precisa fazer. O evangelho precisa ser pregado em nossos dias de maneira pura e simples. Os homens modernos do nosso tempo podem até estar buscando sabedoria. Os religiosos do nosso tempo podem até estar buscando sinais. Mas nós devemos pregar Cristo crucificado. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E nós devemos então saber que esta mensagem, que não agradará a todos, ela glorificará a Deus. E ainda que sejamos perseguidos, essa mensagem deve ser pregada para a glória de Deus. Nós estamos sendo chamados para fazer isso. O terceiro detalhe que eu quero verificar com vocês no texto sagrado, versos 3 e 4, agora, é o efeito da oposição. Então nós identificamos os opositores, nós falamos a causa da oposição, e agora nós estamos falando sobre o efeito da oposição. O que vai acontecer? Qual é o resultado? Verso 3 e 4. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olhando para esses dois versos, qual é o efeito? Primeiro, Lucas vai declarar que os apóstolos foram o quê? Presos. Está aí. Eles foram presos. Isso significa que a fidelidade aqui implicou, nesse momento, de passar pela prisão. Essa é a primeira prisão mencionada por Lucas em Atos dos Apóstolos. Então, aquele capitão do templo prende Pedro e João. Nós temos uma informação de que a hora já estava avançada, já era tarde. É possível que os sacrifícios já tivessem se encerrado e ficaria muito difícil, naquele dia, sendo tarde, reunir o sinédrio para levar esses homens para serem julgados. Isso vai acontecer a partir do verso 5, e nós pregaremos daqui a pouco os versos 5 a 22 no culto das 19. Isso vai acontecer no outro dia. Você olha para o verso 5 que está dizendo, no dia seguinte. Mas aquela noite eles passaram na prisão. Nós não temos tantos detalhes sobre a prisão. Não sabemos que tipo de prisão foi essa. Pelo menos não está especificado aqui. Mas sabemos que eles foram presos. E devemos entender que, em algumas situações, a fidelidade que nós demonstraremos ao nosso Redentor Jesus Cristo pode nos levar a passar por apuros, por situações difíceis, por apertos. E nós não podemos esquecer disso. Mas, olhe novamente, e você vai ver agora que Lucas, ele vai ensinar algo extraordinário aqui. A prisão dos apóstolos não significava prisão do Evangelho. Não significava. Os apóstolos foram presos. A oposição destes homens, de fato, conseguiu barrar os apóstolos, Pedro e João. Mas a prisão de Pedro e João não era a prisão do Evangelho. Eu gosto muito das palavras de um comentarista, ele fala, os saduceus podiam prender os apóstolos, mas não o Evangelho.
E qual é a evidência de que o evangelho não estava preso aqui? Você olha para o texto e você vai ver que naquele dia o número de salvos subiu a quase 5.000. E agora aqui há um detalhe curioso, porque é dito aqui no texto que o número de homens, e aqui homens aqui está se referindo ao sexo masculino. Ou seja, mais adiante, em Atos dos Apóstolos, vão ser mencionadas as mulheres que também creem. Então nós estamos afirmando aqui, com base nesse texto, que aqui Lucas está falando tão somente dos homens que foram acrescentados. Existe uma possibilidade de que a multiplicação de discípulos neste texto, nesta narrativa, tenha sido ainda maior. E por que que isso está acontecendo? Porque o poder do evangelho está avançando. O poder do evangelho está quebrando cadeias, os apóstolos estão presos, mas as cadeias espirituais daqueles que estavam acorrentados na prisão espiritual, na morte espiritual, eles estão sendo libertos pelo poder de Deus. Porque não há nada que possa resistir ao poder do evangelho. Isso é maravilhoso. A certeza que você e eu devemos ter como servos do Senhor é, ainda que enfrentemos lutas, adversidades e quem sabe até prisões, isso não vai impedir que o reino de Deus cresça e que o evangelho avance para a glória de Deus. As portas do inferno continuarão sem conseguir prevalecer contra a igreja de Jesus. E Deus, na sua sabedoria infinita, utiliza até mesmo as prisões para despertar fé. Nós temos um exemplo claro disso na Escritura. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do verso 12, e ele vai falar sobre isso. Paulo escreve e fala assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e também de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. O quê? A palavra de Deus. Ali na prisão, os soldados ficando com Paulo, trocando de turno, e Paulo pregando o evangelho para eles, e os soldados se convertendo. Porque o evangelho é o poder de Deus, que não pode ser parado ou obstruído. Pode se levantar homens, pode se levantar circunstâncias, pode se levantar demônios, pode se levantar o diabo, mas nada vai impedir o avanço do evangelho que glorifica ao Senhor. Nada. Mencionei anteriormente, talvez alguém pense assim: pastor, mas nós estamos num país livre, não enfrentamos essas oposições tão severas. Oremos então por aqueles que enfrentam. E além disso, visitemos o nosso coração e verifiquemos como anda a nossa fidelidade a Deus. O testemunho da igreja primitiva é um testemunho encorajador para a sua vida e para a minha vida, a fim de que permaneçamos firmes, pregando Cristo e crendo no poder de Deus que liberta vidas. Precisamos. Mas eu quero dar uma palavra aqui, queridos, aos esposos, às esposas, ou até mesmo os filhos, que receberam Cristo como Salvador, mas convive com a esposa, com o esposo ou com os pais que ainda não professam a mesma fé. Quero dizer para você que o Senhor te chama para viver em fidelidade a Ele, pregando o Evangelho e confiando que Ele, pelo poder do Evangelho, Ele é poderoso para transformar a vida daqueles que estão à sua volta. Permaneça firme, não pare. E por fim, eu gostaria de dizer a vocês, às vezes, por conta de algumas filosofias teológicas, a gente tem dificuldade de admitir certas coisas. Eu não quero ter essa dificuldade, mas eu quero dizer para vocês que eu creio, sinceramente, meus queridos irmãos, que a igreja de Jesus Cristo, aqui, onde quer que ela esteja, debaixo de uma perseguição ferrenha, ou debaixo de uma perseguição mascarada, como nós vivemos, a igreja do Senhor Jesus sempre seguirá um caminho de triunfo.
sempre seguirá. E por que isso acontece? Porque o Evangelho será sempre vitorioso, porque ele narra a vitória do Filho de Deus, que morreu no seu lugar e no meu lugar, e que nele nos torna mais do que vencedores. Que o Senhor nos fortaleça e nos use, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque-se de pé. Falemos com o nosso Deus. Ó Deus amado, nós te louvamos, gratos, porque o Senhor agiu na nossa vida e fez com que o poder do Evangelho quebrasse as cadeias e as prisões que estávamos envolvidos na nossa vida de pecado, distante do Senhor. E hoje, Pai, aqui estamos como povo que foi resgatado pelo Senhor e que deve viver para a glória do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em Cristo, ainda que oposição, opositores se levantem contra nós. Dá-nos graça, ó Deus, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Capacita-nos em nome de Jesus. Ó Pai amado, o Senhor conhece os teus servos que aqui estão e sabe exatamente o contexto, Pai, em que estão inseridos. Sabe a luta de cada um deles quando tem tentado abrir os seus lábios para pregar o Evangelho de Cristo, e tem, ó Deus, em ambientes de trabalho, em outros locais, tido, ó Deus, dificuldades para fazê-lo. Pai, em nome de Jesus, revista os teus servos da sabedoria que vem do alto, que o Espírito Santo do Senhor lhes conceda palavra para falarem aquilo que o Senhor mesmo determinar, e que aquelas vidas que ouvem a mensagem da salvação por intermédio destas sejam salvas para a glória do Senhor. Oh Deus querido, nós rogamos por aqueles irmãos e irmãs que declararam a sua fé em Cristo, mas que vivem, ó Deus, em ambientes familiares, onde pai, mãe, irmãos, avô, avó têm provocado grandes interferências, porque fazem parte de uma outra doutrina religiosa. Nós oramos por eles. Conceda-lhes graça, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a fé deles, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-os para serem sal e luz dentro de casa, para que através da vida deles a face de Cristo seja reconhecida. E encorajados pelo Senhor, pregando Cristo, contemplem com os seus olhos a vitória do Evangelho em suas casas. Abençoe-os, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz. Que a graça de Cristo Jesus, o Cordeiro amado, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.